Galera, esse episódio aconteceu muita coisa, teve muito diálogo entre o pessoal, teve monstros sendo aberto e estudado, então sem enrolação, bora pro resumo, eu e você, no Telona TV. Se você quer assistir From ou qualquer outra série em inglês sem legenda, na descrição desse vídeo eu deixei um e-book muito bacana para você aprender inglês assistindo filmes e séries, então dá uma olhadinha lá. O episódio começa com a Christy confirmando a gravidez de Fátima. Christy pergunta se ela já falou com Alice, e ela responde que não, e que ela não pode. Mas Christy diz que isso é normal, e que eles têm a vantagem de ter uma estudante de medicina para orientá-los. E se você não quer perder as notícias e resumos de filmes e séries, já se inscreve no canal e deixa seu like. Do vidro do hospital, eles estão observando o monstro caído no chão. Boyd então abre a porta, e eles vão até o monstro. A Christy acha interessante e diz ao Boyd: "Você realmente fez isso? Conseguiu matar um deles." A Fátima pergunta o que eles vão fazer com o corpo, e o Kenny diz que eles deviam queimá-lo. Mas o Boyd diz não, nós vamos levá-lo para dentro. E o Kenny fala: "Você está brincando, né?" A Christy apoia a ideia, e diz que essa é a chance deles aprender sobre os monstros, e que poderiam estudá-los, abrir e ver como são por dentro. Mas o Kenny está com medo, e diz que eles não sabem se é seguro tocar neste monstro. E esse foi um ponto que eu fiquei puto, porque a gente tá doido pra saber algo sobre os monstros e o Kenny vem com esse papo. Que é cagão. E eles se decidem, e o pessoal vai pegar as coisas para levar o monstro para dentro. E o Boyd pede para o Ellis voltar para a Casa Colônia, para que ele possa se recuperar, e diz que eles precisam manter o lance do monstro em segredo. Pelo menos, até eles descobrirem algo sobre aquela coisa. A Christy volta e diz que eles podem ir, mas que é para o Ellis tomar cuidado, e qualquer sintomas que tiver voltar ao hospital para ela examinar. O Eugene parece estar desconfortável com a situação, mas quando Boyd fala com ele, ele diz que está bem. O Ellis pede para seu pai tomar cuidado e vão embora. O Kenny de novo começa com a palhaçada de não querer mexer no monstro. Para com essa aí, meu irmão! Mas o pessoal não dá ouvidos a ele e leva o monstro para dentro do hospital. O cara que esfaqueou o Ellis pergunta para a dona se o Ellis ficará bem. Ela responde: "Como é que eu vou saber?" Ele pergunta se ela irá colocá-lo na caixa, porque afinal é o que o pessoal da cidade faria. Ele diz que sente muito pelo que aconteceu com o Ellis, e que essa não era a intenção, e fala que o Ellis é um bom garoto. Mas ainda irritado, diz que está certo sobre o pessoal do ônibus, e fala que eles não deveriam estar ali, e comenta sobre a falta de comida novamente. Donna então sai, e tranca ele no quarto, e diz para a mulher que está de segurança: "Ninguém entra ou sai." A motorista do ônibus começa a discutir com Donna, mas ela explica para a motorista que, apesar de tudo, ela está segura na casa e que vai resolver toda a situação, dizendo que agora ela é um deles. Apesar do idiota que deu a facada no Ellis, eles costumam cuidar um dos outros. Fátima e Ellis chegam na casa e elas levam ele para o quarto. Ethan diz ao seu pai que gostaria de ver o Victor, mas ele diz que talvez não seja uma boa ideia, pois afinal, Jim está com receio do que aconteceu na Casa Colônia. Jim e Tabitha começam a discutir, e Tabitha diz que ele não pode prender as crianças até que eles consigam voltar para casa. Jim fala que não quer ver seu filho andando com uma pessoa que carrega uma arma na lancheira, mas Tabitha diz que Victor não é uma pessoa má e que ele salvou a vida dela na caverna. Jim fala que ouviu uma voz no rádio, e por que ela não dá importância a isso? Ela então fala que não acredita em sua ideia de estarem sendo observados, e que não faz sentido, porque ela esteve na caverna e aqueles monstros são reais, que inclusive também é o que eu acho. Creio que não faz sentido isso tudo ser um experimento. A Tabitha pergunta para ele como ele tem certeza de que a voz que ele ouviu era um humano, e quando ele ia finalmente entrar em casa, o cara do ônibus aparece com um drone. O Boyd pergunta para Christy por onde eles devem começar para examinar o monstro. Ela diz que precisam de luvas e ferramentas para abrir o tórax da criatura. Kenny fala para o Boyd: "Se tinham vermes andando sobre sua pele e você os transferiu para a criatura e ela morreu, o que aconteceu com os vermes? E aí galera, será que esse monstro vai reviver, se regenerar, conseguir andar durante o dia? Comenta aí o que vocês acham." A Mary sai do local e começa a passar mal. Christy então diz para o Boyd que é apenas uma crise de abstinência. Jim vai até o ônibus conversar com Randall e diz que ele pilota muito bem aquela coisa. Ele então diz que era um presente para um sobrinho dele. Jim então pergunta
quanto ele acha que aquele drone aguenta carregar e fala que talvez aquilo possa levá-los de volta para casa. Victor está contando os passos e medindo as posições das árvores. Ethan aparece e diz que foi ali para vê-lo, mas Victor pede para ele ir embora e diz que só quer protegê-lo, porque afinal todos os amigos que ele fez naquele lugar hoje estão mortos. Ethan fica triste, mas ao final do diálogo, Victor acaba deixando o garoto ajudar ele. A Christie está cuidando da Mary e deixa ela descansando. Tabitha vai atrás de Jade no bar e pergunta se naquele dia na floresta, quando ela estava vendo as crianças, se ele ficou surpreso. Ele então responde que quando estava com o marido dela na floresta, também teve visões e estava sendo atacado por um soldado muito zangado da Guerra Civil. Jim conta para Randall sobre a tal comunicação pelo rádio e sua teoria de que estão em um experimento e que os que conseguem sair mantêm tudo em segredo. Eles vão até o trailer que capotou no acidente e pegam uma antena e dizem que se eles desmontarem e deixá-la mais leve, conseguirão levantar com o drone a uma altura muito maior que a copa das árvores. Jim pergunta para Randall se ele o acha louco, mas Randall diz que na verdade ele é a primeira pessoa que parece estar fazendo algum sentido para ele. Donna vai cuidar do Ellis, levando alguns alimentos. Ele diz: achei que estivéssemos passando por uma escassez de alimento. Ela diz que sim, mas que é pequena e temporária. Julie está saindo na varanda e Eugene chama ela para caminhar e conversar. Tá bom. O pessoal finalmente vai abrir o monstro e dá uma observada. Ô bichinho feio da bexiga, mais feio que xingar a mãe. A Christie começa a fazer um corte no tórax, quando de repente o monstro se mexe. O Kenny fica todo apavorado e sai do local, dizendo que eles deviam ter queimado aquela coisa. A Christie vai atrás dele tentando convencê-lo. Ele então se declara para ela, diz que a ama, mas não consegue apoiar ela nisso. Lá dentro do hospital, a Mary acorda e chama pela Christie, mas ninguém responde. Ela então abre a porta onde o monstro está, acende a luz e o monstro não está mais lá. Ela sai desesperada chamando pelo pessoal e de repente o Boyd aparece. Ela fala que o corpo sumiu e o monstro aparece de pé em frente à porta. O Boyd efetua alguns disparos e o monstro caminha em direção deles. Ela olha para o lado e está a caixinha de música tocando, mas era tudo um pesadelo. A bichinha acorda até suada. Fátima conta para Donna que ela está grávida. Donna fica super feliz, dá um abraço nela e diz que queria ter visto a cara do Ellis ao descobrir que seria pai. A Fátima diz que não contou para ele ainda e que já disseram que ela não poderia ter filhos e o que está acontecendo agora é biologicamente impossível. Ou seja, será que o lugar colocou esse bebê na barriga dela? E será algo como aqueles monstros, tipo um bebê monstrinho? A Donna começa a rir e diz que o milagre é um outro lado do pesadelo. Jade continua contando para Tabitha sobre suas alucinações e diz que uma vez foi no armário do porão, outra vez foi o soldado da guerra e na outra foi o Christopher. Tabitha pergunta quem é Christopher. Jade então mostra a foto do cara segurando o diário para ela e também a criança ao fundo, que antes dele falar ela reconhece ser o Victor. Tabitha pergunta se todas as vezes em suas visões são pessoas diferentes e ele responde que sim, a única coisa igual é o símbolo. Tabitha diz que só vê crianças e que elas são muito assustadoras. Ela diz que acha que está perdendo a cabeça ou sendo punida pela morte do seu filho. Jade a consola, dizendo que ela não está sendo punida e diz que talvez aquele lugar esteja todo ferrado, onde as coisas acontecem sem explicação. Ela levanta para ir embora, mas antes de sair, vê o caderno com os símbolos. Jade fala que aquele caderno era o do Christopher. Ela diz que também já viu os símbolos. Ele pergunta se foi em sonhos ou em alguma visão. Ela diz que não, que foi nos túneis. Victor e Ethan observam as árvores próximas à casa colônia e Victor comenta que as folhas estão caindo. Ethan diz que isso acontece todos os anos, mas Victor diz que ali não. Ethan pergunta se isso é ruim e Victor diz que é ruim quando as coisas mudam por ali. Ethan diz que dessa vez pode ser que não. Na clínica, Boyd, Christie e Kenny estão dissecando o monstro que o Boyd matou na última noite. Christie tira a costela dele e descobre que não existe sangue nenhum e que mesmo tendo os órgãos de um humano normal, eles estão secos
Ela então começa a descontar toda a sua raiva no monstro, até acertar a vesícula, e começa a vazar um líquido amarelo. E o Boyd pergunta se aquilo é a Billy, e ela confirma, balançando a cabeça. Eles ficam felizes com a chance de tentar usar aquilo para matar os outros monstros. Eugene sai para caminhar com Julie. Ela pergunta como o Boyd pode ter matado o monstro. Eugene diz que ele saiu, fez alguma coisa e pela manhã o monstro estava lá morto. Eugene diz que ela não pode contar para ninguém sobre isso, porque o Boyd pediu segredo, e ele não quer que o Boyd fique bravo com ele. Julie promete não dizer nada, mas ele diz que pode ser uma coisa boa, se eles puderem matar os monstros. Ela pergunta por que ele está chateado. Eugene diz, sabe aquele sonho que eu tive no ônibus? Ele diz que não consegue se livrar do sentimento de que precisa se lembrar de algo e que quando ele viu o monstro no chão foi muito estranho e que ele já não sabe o que pode ser real ou não. Julie diz que entende o que ele quer dizer e que naquele lugar, todos os dias ela pensa, sabe, talvez hoje eu não enlouqueça. Ela diz que quando alguma coisa realmente afeta ela, ela só enche a banheira e afunda o corpo até os ouvidos, porque assim ela se sente como se estivesse perto do oceano, e isso a tranquiliza. E guarde essas palavras da Julie, porque mais pra frente, o Eugene tem uma experiência não muito boa na banheira. Kenny pergunta para Boyd como eles irão testar o líquido nos monstros, e se ele acredita que realmente vai funcionar. E Boyd diz, vamos fazer disso um problema para amanhã. Então Kenny pede para Boyd avisar a Christy que ele está indo embora. Christy vai ver como Mary está, e ela pergunta como foi com o monstro. Christy diz que eles ainda vão ter que esperar para ver. Mary diz que teve um sonho ruim, que o monstro ganhou vida e acha que havia uma caixa de música, e diz que o Boyd traz pesadelos para ela. Eugene, então, resolve testar o banho que a Julie disse, e quando o cara tá lá tranquilo na banheira, já começa a ver a caixa de música, e alguma coisa tenta afogar ele na banheira. Se você gostou, clica nessa playlist com apenas vídeos de From. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, até breve, fui!